Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Louvado seja o teu santo nome, Pai. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, contigo e a tua família. Estamos aqui de volta para mais uma reflexão, o Senhor colocou no meu coração, né? E você que é novo aqui, bem-vindo. Na playlist do canal tu encontra as páginas com assuntos diversos. Muito obrigado vocês que estão aqui ao longo dos anos aqui comigo e os que estão chegando. Graças a Deus. Eu sempre peço para vocês compartilharem. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor que estamos aqui falando. Vamos começar? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado és. Vejamos alguns fatos que aconteceram antes do Senhor falar acerca das bem-aventuranças. Jesus, após ser batizado no Rio Jordão por João o Batista, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois de ser tentado por 3 vezes, ele disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Jesus ouviu que João o Batista havia sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, onde ele havia crescido, foi viver em Cafarnaum, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ali, ele dá início ao seu ministério para o qual ele veio. Começou a pregar: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No Pai Nosso, quando ele ensinou os discípulos a orar, está escrito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós devemos desejar ansiosamente o reino visível. Agora ele já reina, mas é o reino espiritual. Ele está reinando. Ninguém pense que Jesus não está reinando, não. Nada acontece sem a permissão dele e do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Jesus, andando à beira do mar da Galileia, ele chama seus primeiros discípulos, Pedro e seu irmão André, e disse-lhes: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Chamou também João e Tiago, filhos de Zebedeu. Todos eram pescadores, deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Gente, eu fiquei impressionada. Ninguém resiste ao chamado do Senhor. Aleluia. Vem, vai mesmo, mas vai sim. Aleluia, que bênção, meu Pai. Que bênção. Aleluia, glória a Deus. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, que eram os israelitas, né? Nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eu tenho um vídeo antigo já falando a diferença entre doenças e enfermidades. Eu vou tentar me lembrar, viu, gente, para colocar na descrição o link desse vídeo. Ficou muito bom. As notícias se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Aleluia. Preste atenção. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, porque eram 10 cidades, certo? Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. O povo atravessava, gente, o Jordão para vir até Jesus Cristo. Aleluia. E ninguém nunca voltou
de mãos vazias. Aleluia. Lembrei agora daquele jovem que voltou triste, porque ele achava que na prática da lei, exercendo a lei, que ninguém cumpriu a lei, ele já estava garantido o acesso dele ao reino. Aí Jesus toca o que mais ele tinha de precioso na vida dele, eram as riquezas. Vai, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Ele não deu resposta, simplesmente virou as costas e foi embora. Muito triste, né? Por isso que Jesus Cristo, ele fala para os discípulos depois, dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Mas esse rico, gente, é o rico avarento, porque tem muitos ricos humildes, né? Muitos ricos humildes e que já estão garantidos no reino dos céus, né? Os ensinamentos de Jesus nos ajudam a sermos e a termos uma vida melhor consigo mesmo, com o nosso próximo e principalmente com o Pai. Aleluia. Este ensino, ele se dá dos capítulos 5 ao 7, o Sermão do Monte, né? Ele é conhecido também como mini evangelho. No final do capítulo, que é o capítulo 7, dos versículos 28 e 29, as multidões estavam maravilhadas com o ensino do mestre, né? Aleluia, aleluia, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus Cristo, ele é o mestre dos mestres. Ele falava e ele praticava, e ele falava com autoridade, gente, que maravilha. Jesus ensina no monte quem são as pessoas bem-aventuradas, é o que nós vamos ver aqui, né? Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. É citado aqui no capítulo 5 por 9 vezes, gente. Jesus fala das bem-aventuranças e cada uma com suas recompensas específicas. A felicidade do homem é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus. Aleluia! Agora vamos começar. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São os que têm recursos financeiros? Falei há pouco que não, né? O exemplo daquele jovem, né? Não. Para entendermos um pouco mais, nós vamos ver aqui duas passagens na palavra do Senhor. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós vamos ver aqui só palavra. O mínimo eu vou dizer alguma coisa. É o que eu sempre peço ao Senhor, para falar o mínimo e Ele falar tudo. Aleluia. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Espírito quebrantado, coração abatido, é viver numa rendição de nossa vontade à de Deus. Entender que Deus sabe o que é melhor para nós vivermos bem. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, aleluia, cujo nome é Santo. No alto e santo lugar habito. Como também, gente, que maravilha, é uma maravilha. Sabe onde é que ele habita? Com o contrito e abatido de espírito. Aleluia, aleluia. Para vivificar, é dar um novo ânimo, o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, dar um novo alento, uma nova força, né? Aleluia, aleluia. Vejam como o Senhor se agrada daquele que reconhece que nada é. A Bíblia, ela nos revela que Deus é todo poderoso, mas que está muito próximo de nós. Aleluia.
Ele habita com o contrito e abatido para lhe vivificar. Não podemos esquecer que Deus é santo. Não podemos falar com Deus como se Ele fosse um de nós. Estão usando o nome do Senhor de várias maneiras, estão fazendo galhofas, estão escarnecendo do Senhor, mas de Deus ninguém escarnece. Todo aquele que escarneceu o nome do Senhor, Deus ele não escarnece, vai colher o que plantou. Muito cuidado, a gente precisa vigiar naquilo que fala. E eu lembrei, de 2 versículos aqui, que Eclesiastes 12 fala que o pó volta à terra como era, o corpo, o corpo que foi formado do pó da terra. E o espírito voltar a Deus, que o Deus, o fôlego de vida, a vida, Deus nos deu do espírito dele, o fôlego, o espírito de vida. E em Gênesis capítulo 2, que ele fala da criação do homem e da mulher, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, é o espírito. E o homem tornou-se alma vivente. A nossa alma, nós somos um ser pensante, nós temos sentimentos, O Senhor nos fez a sua imagem e segundo a sua semelhança. Hoje a nossa imagem foi manchada, ali por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Deus nos restaurou. Aleluia! Ele nos amou tanto que ele deu o filho dele, porque era a única maneira do homem voltar a se reconciliar com ele. Porque ele disse, aleluia, que o homem pecou e como resultado deste pecado o homem teria que morrer. E para que nós tivéssemos vida novamente, foi necessário o filho dele se tornar homem como nós, pó, carne. Deus, o Filho de Deus se fez carne sendo Deus. Aleluia. Ele se deu por nós. Ele deu a vida dele e depois a retomou. É uma maravilha muito grande. Aleluia. Para que eu e você que já cremos, e eu espero que você que ainda não crê, venha a crer, porque não tem outra saída não, viu? Tem que crer. Se não crer, é condenação. Não sou eu que falo. Foi o Senhor Jesus que falou. Já falei no estudo anterior, tá? E continua falando, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em Lucas diz, porque a vez de rir, aleluia. Em João, Jesus fala, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Louvado seja Deus. Ele estava falando aqui para os discípulos acerca da morte, que os discípulos iam se entristecer por um tempo, mas eles iam se alegrar. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar como ele realmente ressuscitou no primeiro dia da semana, Aleluia! E até hoje estamos alegres, aleluia, nessa certeza de que ele está vivo, ele está aqui. Em 2 Coríntios capítulo 1 ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, aleluia. O Senhor já usou de misericórdia para conosco, ele já nos consolou, ele nos consola. É por isso que nós temos condições de consolar outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes ou não, mas mostrando para que a pessoa creia que ele consola o teu coração, independente do que aconteceu na tua vida. Espera nele, confia nele. Derrama o teu coração na presença do Senhor. Chore sim de alegria, a gente chora. Eu
Quando eu choro, eu demoro a parar, sabe? Porque é assim mesmo, é assim mesmo. Jesus é bom, né? Jesus é bom. E Apocalipse 21. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte nem pranto, nem clamor nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aí ele está falando do fim, do final, após o juízo. Aleluia! É vida eternamente com o Senhor, presencial, Jesus. Aleluia! Aleluia! É uma bênção, meu Pai. E ele continua falando, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha só. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esta terra é a terra celestial, viu, gente? A gente vai entender bem direitinho aqui depois. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Não é pelas obras da lei, não. É pela justiça da fé, pelas obras da fé. Aquele que crê herdará. Aleluia, possuirá a terra. Aleluia, aleluia. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. E continua falando, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos ver aqui o que diz Isaías. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim. Comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia, alegria, fortalecimento constante. A nossa fome, a nossa sede espiritual, ela é saciada. Aleluia, porque o Senhor nos provê de tudo, gente. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, quem não creu. Eis que os meus servos beberão, vós, porém, tereis sedes. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis naquele dia. E não haverá mais tempo não, viu? Não haverá mais oportunidade. O tempo é agora, é hoje, porque após a morte segue-se o juízo. Continua falando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ver aqui a palavra, mais palavra, explicando a própria palavra. Aleluia. Dos Salmos. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Jesus falando. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Precisa perdoar, gente. Não tem como. Precisa perdoar. Agora aos Hebreus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Misericórdia, compaixão, desejo de ver o outro bem, né? E em Tiago diz, olha a palavra como é forte, o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos ver o que é que diz a palavra? Salmos 15, né? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, não desonra em público, não envergonha,
não faz vexame? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de quê? Filhos de Deus. Em Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda em João, o Senhor Jesus Cristo falando, aleluia: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Seguir a paz, promover a paz, rejeitar a contenda, a desunião, aleluia, o ciúme, a inveja, a divisão, se santificar e levar a paz verdadeira, permanente. Foi como Jesus disse: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é enganosa para trazer você e depois derrotar, né? É assim que o mundo age, não é isso? Olha como Jesus disse, olha como Jesus falou: a tua palavra, olha aqui, aleluia, aleluia. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, é a palavra. A voz do Senhor está aqui. Tudo, Jesus Cristo disse: tudo que eu recebi do Pai vos entreguei. Está aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos para a palavra agora. A palavra explicando um pouco mais, né? Porque a palavra do Senhor ela é completa, né? Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. E ainda o apóstolo Paulo falando: tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tenha paciência, viu? E creia. Se alegre na promessa aqui, que é verdadeira. Aleluia. E continua falando: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. O apóstolo Pedro falando agora: se pelo nome de Cristo sois vituperados. O que é vituperado? É criticado, caluniado, repreendido. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Aleluia. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se entremece em negócios alheios. Se você está praticando essas coisas aqui, então você não está padecendo, você está recebendo o que você fez mediante as suas ações das obras da carne aqui, né? Aqui é a obra da carne, né? Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele finaliza as bem-aventuranças, né? Falando assim. Nos Salmos, eu vou ler nos Salmos e o que aconteceu lá com os apóstolos, tá? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confiar plenamente no Senhor. É muito feliz, é muito feliz. E agora, os apóstolos, após Jesus voltar para o Pai, foi aquela grande bênção, né? Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aí vai até o capítulo 5, né? Essa passagem aqui. E os apóstolos estavam pregando, ensinando no templo, e os sumos sacerdotes, com inveja, os arrastaram a todos e lançaram na prisão. O que foi que aconteceu? Veio um anjo do Senhor de noite, abriu a cela, libertou todos eles e disse: vai para o templo
e ensina todos os negócios acerca da vida. Aleluia! Tudo que Jesus mandou vocês fazer, vão ensinar, vão entregar. Aleluia! Deus ordenou, gente. E Deus, ele se responsabiliza pelo que ele nos manda fazer. Ninguém pede o agir de Deus. O homem tenta, mas olha, foram libertos. E ali, eles viram, né, se espantaram, mandaram ir lá na prisão, trazer os homens, chegaram lá, aí disseram, na verdade, a cela está fechada, os soldados estão todos lá, as guardas, né? Mas não tem ninguém dentro da cela. Aí o sumo sacerdote os interrogou, né, aos apóstolos, dizendo, não vos admoestamos expressamente que não ensinasses nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. E respondendo Pedro e os apóstolos, todos que estavam ali com ele, né, disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Devemos sim respeitar a autoridade, desde que ela não venha ferir os princípios de Deus. É preferível sofrer fazendo a vontade do Senhor, do que não sofrer e estar em desacordo, em desobediência, não crendo no que o Senhor nos mandou fazer. E ali eles retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aí eles foram embora, né? Permitiram que eles saíssem, né? O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E o apóstolo Paulo depois diz, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis naquele dia. Naquele dia que nós tanto estamos aguardando. Aleluia, a volta do Senhor para nos levar. Concluímos as bem-aventuranças com as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e disse para ele, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Qual foi a resposta de Jesus? Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observa. Você ouvindo, você praticando, tu és bem-aventurado. Aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, teu glorioso, majestoso, eterno santo nome. Aleluia, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai. Honras e glórias para ti, por mais uma reflexão. O Senhor quer, o Senhor quis que eu assim fizesse, para que eu refletisse, que eu meditasse, que eu reconhecesse as falhas, os pecados de omissões, as negligências, né, Pai? Nós somos tão falhos, mas o Senhor se lembra de que nós somos pó. O Senhor tem prazer em nos perdoar. Eu quero te pedir pela vida de cada um que aqui tem chegado, os que ainda hão de chegar, Pai. Aleluia. Eles tenham amor, mais amor pela tua palavra, e que eles cresçam, como disse o apóstolo Pedro, teu filho. Antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.